Momento Papo de Mãe está no ar. Trombofilia na gravidez. Você já ouviu falar disso? É uma condição que pode oferecer riscos para a gestante e o bebê se não houver o tratamento adequado. Para este assunto, recebemos a Chantal Verdelho, que está grávida, e o ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, Rodrigo da Rosa Filho. Doutor, o que é a trombofilia, esse nome tão assustador até? A trombofilia ela é definida como uma predisposição a um aumento da coagulação sanguínea. Então, a gente tem um sistema de coagulação que permite que a gente estanque hemorragias e a trombofilia, então, é essa tendência aumentada, formando mais trombos, interrompendo o fluxo sanguíneo dessa forma. Mas a gestante, ela já tem isso antes? A mulher já tem isso antes de engravidar ou é algo que pode surgir por causa da gravidez? Existem dois tipos de trombofilias, as trombofilias hereditárias e as trombofilias adquiridas. Todas as condições que aumentam a chance de trombose, é a trombofilia adquirida. Então, a própria gestação já é um sinal é uma trombofilia natural da mulher. Quando tem algum fator hereditário, algum fator genético, aí aumenta esse risco. E essa trombofilia, ela deve ser sempre investigada e tratada, porque sim, aumenta o risco na gravidez em algumas condições, como viagens prolongadas, pós-operatório, que a pessoa fica mais tempo imobilizada. Então, todas essas situações aumentam o risco de trombose. Chantal, você está grávida de quanto tempo? Estou de 15 semanas. E é gravidez de primeira viagem? Gravidez de primeira viagem. Que delícia. Na verdade, não, né? Eu já tive uma gestação anterior, mas que não foi para frente. Mas agora, dando certo, é a primeira. Ah, vai dar. E quem que veio por aí? Filipe, é um menino. Ai, que gostoso. E você tem trombofilia? Você descobriu a trombofilia na gravidez, Chantal? Descobri na gravidez, descobri agora. Logo no comecinho, o doutor me solicitou os exames para fazer, para detectar. E aí a gente já conseguiu ver que tinha mesmo e começar o tratamento. E o que você percebeu? Quais os sintomas que você teve? Eu não sei se tem sintoma aparente, porque para mim não teve nada. Eu não tinha nenhum indício, assim, né? Então foi durante o pré-natal que você descobriu. Doutor, tem algum sintoma, alguma coisa para as grávidas prestarem atenção ou é no pré-natal que descobre mesmo? Não existem sintomas prévios de trombofilia, né? A gente sempre tem que ficar mais atento em pessoas que têm histórico familiar de trombose, então essas pessoas devem ser melhor investigadas, mas a trombose é um evento agudo, então ele aumenta o risco de aborto e de óbito fetal durante a gravidez, mas não existem sintomas prévios. Quando tem tromboses parciais na placenta, por causa da trombofilia, pode ter restrição de crescimento do feto, então a gente consegue perceber essa restrição, é o único sintoma que apresenta, mas não sintomas físicos, então ela não saberia se ela não fizesse o teste genético para as trombofilias. O que é a trombose, doutor? A trombose é um evento agudo que é um coágulo do sangue interrompendo esse fluxo sanguíneo. Então, o nosso sistema sanguíneo, nossas células, elas precisam ter um sangue circulante natural. Então, a trombofilia é como se esse sangue fosse mais grosso. Então, ele pode entupir alguns vasos sanguíneos, artérias e veias, e dessa forma interrompeu esse fluxo sanguíneo. Na gestação, interrompe o fluxo sanguíneo para o feto. Então, você descobriu fazendo o exame de sangue normal do começo da gestação? Isso. Quando você descobriu com o seu médico, né? Como é que foi? Você ficou assustado ou logo ele te tranquilizou? Quer dizer, descobrindo, tem um controle aí, um tratamento? Aí como é que segue a gestação? Na verdade, eu sou muito curiosa. Então, eu peguei todos os resultados dos exames e eu mesmo fico olhando e vou pesquisando tudo. Aí o que dava alterado, eu já mandava para ele por mensagem mesmo. Ó, que deu alterado, o que é? E aí ele já detectou e na mesma hora me passou qual que era o tratamento, né? Que é uma injeção e um comprimido diário. E foi isso, mas eu não fiquei muito assustada, não. Na verdade, eu fiquei um pouquinho assustada porque eu tenho muito medo de agulha. E ter que tomar injeção todo dia é complicado, mas eu não consigo me aplicar. A maioria das mulheres conseguem, fazem isso com super facilidade. Eu não tenho a coragem de colocar a agulha, eu não consigo. Sabe quando você fica lá assim, ó, e não vai? Então, essa hora é bom ter bastante gente por perto. Meu marido ajuda muito, quase todos os dias ele que me aplica. Senão, eu sempre peço para alguém aplicar. E eu só fiquei receosa por conta da agulha mesmo, mas assustada não, porque eu perguntei para ele
se com o tratamento teria algum risco maior, se eu teria que ficar preocupada, ele me tranquilizou, então eu fiquei tranquila. Ela tem que ter outra preocupação, doutor, ou é só esse tratamento com as injeções? Não, o pré-natal é diferente para a grávida com trombofilia? O tratamento é feito com anticoagulante, então são medicações injetáveis mesmo, subcutâneo. E aí, na verdade, com esse controle, ela fica normal durante a gestação, então ela pode ficar tranquila. Tem um cuidado um pouquinho mais excessivo no final da gestação, próximo do parto, porque a anticoagulação próxima do parto aumenta o risco de sangramento. Então, a gente não pode ter um parto de surpresa, então tem que ser algo que vai dosando no final, principalmente para parto normal. Não é uma contraindicação para parto normal, isso é importante, porque muita gente com trombofilia já acha que tem que ser cesárea, mas merece um cuidado mais especial no finalzinho, nessa reta final, para não ficar muito tempo sem um anticoagulante, né, e correr riscos, e também não ser muito próximo ao parto em si, para não aumentar o risco de hemorragia no parto. Que o doutor até é o médico da Chantal, né? Foi uma coincidência, a gente fez a reunião dos dois aqui, médico e paciente. E a Chantal realmente, ela manda um WhatsApp, ela já manda todos os exames antes da consulta. E aí, então, às vezes, é na consulta, no WhatsApp mesmo que a gente já vai conversando. Essa geração que é tecnológica, quantos anos você tá, Chantal? 29. Tudo no smartphone. E os médicos têm que se adaptar a isso. Né? Exatamente. Olha, o nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre trombofilia na gravidez. A Chantal, que faz muito sucesso nas redes sociais, ela fala sobre atividade física, sobre alimentação saudável. Você continua praticando exercício, Chantal? Continuo, né? Na verdade, no primeiro trimestre, por opção minha, eu fiquei mais parada, porque eu estava, enfim, muito enjoada, aquela coisa do começo, eu nem conseguiria, acho, fazer atividade física, mas por ele, pelo doutor, eu estava liberada. Agora voltei vida normal. Estou fazendo atividade física 4 vezes por semana, a alimentação está mais saudável ainda. E está curtindo a gravidez, então? Sim. Ah, gostoso, né? E, doutora, então não tem nenhuma contraindicação para a grávida com trombofilia? Ela pode praticar exercício normalmente? Ela pode ter uma gestação saudável, como qualquer outra gestação, então é indicado exercícios físicos sem impacto, né? Então, o mais importante, então, hidroginástica, pilates, natação, caminhadas, bicicleta pode fazer, corridas leves pode fazer para quem já estava habituado, então não tem restrição mesmo nas grávidas com trombofilia. Bom, a gente já falou que a Chantal está fazendo o tratamento é injetar um medicamento, né? Tem que ter essa injeção diária até o final da gravidez, é isso, doutora, essa injeção? E daí o que acontece com uma mulher que não identifica no pré-natal, aí nos exames, e acaba não fazendo o tratamento? Quais são os riscos? A trombofilia, ela é a segunda maior causa de aborto, né? E uma das principais causas, também a segunda maior causa, de aborto de repetição. Então, infelizmente, muitas mulheres têm 2 abortos anteriores para depois ser investigada a condição e aí sim foi diagnosticada a trombofilia para numa terceira gestação fazer o tratamento. Então, a trombofilia, se ela não for tratada, aumenta o risco de aborto e de óbito fetal. O doutor já falou que a grávida com trombofilia pode ter parto normal. Você já está planejando aí a hora do parto? Já pensou sobre isso, Chantal? Na verdade, eu acho que o doutor ele faz um controle da ansiedade com as pacientes dele. Então, ele fala, não, isso a gente vai conversar mais para frente. Então, com ele, eu ainda estou esperando essa conversa, mas eu vou querer tentar, sim, o parto normal, sem neura também. Eu não vou, nossa, eu quero, se não for eu vou ficar frustrada e tudo mais. Eu quero tentar de forma normal, mas se tiver qualquer complicação ou se estiver sendo muito sofrido, eu quero que seja um momento bonito e não um momento de ficar sofrida, né? Verdade. Aquela coisa que, ai, que trauma, não quero nunca mais passar por isso. E, doutor, depois do parto, o que acontece com essa mulher que teve a trombofilia na gravidez? Ela desaparece ou ela tem que continuar algum tratamento?
A gente recomenda o uso do anticoagulante até 40 dias pós-parto, porque é o período do puerpério, porque ainda corre risco de trombose. E aí o risco maior é de trombose nas pernas, e podendo dar um tromboembolismo, né? Então a tromboembolia pulmonar é uma complicação grave da trombose venosa, que aí o trombo, aquele coágulo, se desprende e para no pulmão. Então esse é o maior risco, e pessoas com trombofilia têm esse risco maior. Depois de passar do puerpério, aí é vida normal. Então, ela só tem que se preocupar em situações de vulnerabilidade e que essas situações possam predispor a um quadro de trombose, que é cirurgia prolongada, viagens prolongadas. Então, muitas vezes, viagens 10 horas, 12 horas, aí é necessário usar meia elástica, fazer o uso do anticoagulante. Porque fica ali na mesma posição. Exatamente. Então, é bom, às vezes, ou se tiver que fazer, tem que caminhar, tem outras indicações. A gente sempre recomenda, por exemplo, que as grávidas, ao viajarem de avião, elas se locomovam frequentemente, mesmo aquelas que não têm trombofilia, porque a própria gravidez já aumenta o risco de trombose. Até a meia, muitas vezes, é indicada para quem não tem trombofilia, né? Aquelas meias Sim, apertadas, as meias horrorosas. Já usou, Não usei, ainda não. Ainda não, mas vai usar. A gente passa um pouquinho mais para frente, a gente passa. E no caso da grávida com trombofilia, o parto normal é, inclusive, melhor? Quer dizer, a cesariana seria até um risco? O risco da cesárea sempre é maior do que o parto normal, então o risco para o bebê, o risco de infecção, hemorragia. Então a cesárea, ela é um parto cirúrgico, a gente sempre deve promover o parto normal, mas o que eu mais falo é o parto adequado. E o parto adequado é o que tiver menor risco para a mãe e para o bebê. Mesmo mulheres com trombofilia podem ter parto normal, se for desejo dela principalmente, que sempre tem que respeitar essa autonomia da mulher, mas também nas situações da trombofilia, se ela desejar parto normal, a gente vai monitorando todo esse intervalo até chegar o momento do trabalho de parto espontâneo. E, Chantal, você tem feito bastante ultrassom? Assim, você descobriu o sexo do bebê pelo exame de ultrassom? Não, eu fiz o exame de o sangue. exame de sexagem, e aí a gente descobriu pelo exame, mas depois de 3 dias que eu descobri pelo exame de sexagem, eu já fiz o ultrassom e já deu para aparecer que era menino. Você tem falado bastante sobre a sua gravidez nas redes sociais, também tem dividido as suas histórias com os seus seguidores, Chantal? Sim, na verdade foi até uma surpresa. Eu fiquei bem, assim, chocada pro lado positivo do tanto de pessoa que começou a me seguir, do tanto de pessoas que começaram a me seguir e a assistir mais por conta da gravidez. Tanto de gente que é interessada nesse assunto mesmo. Eu nem imaginava, porque a gente pensa que rede social tem mais gente jovem, assim, né, e tal. Então, eu fiquei impressionada. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Uma boa hora, como dizem. Obrigada. E qual o seu endereço, Chantal, nas redes sociais? @Chantal. Então tá bom. Doutor, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Eu que agradeço pelo convite. Doutor, tem contato para deixar também? Também posso deixar meu Instagram, que é dr.rodrigorosa. É bem legal, ele passa bastante informação legal. Ai, que bom. Bem-vinda ao universo materno, viu, Chantal? Obrigada a vocês. E o Momento Papo de Mãe fica por aqui. O seu programa que fala da gestação e da criação dos filhos em todas as idades. Até a próxima. Até lá, tchau.